Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Concha. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Antes do senhor fazer a leitura do expediente do dia, tem um outro pedido aqui. Eu gostaria que o senhor lesse, que os alunos, bom, eu já vou comentar, os alunos do curso técnico de enfermagem do programa estadual da Fundap de saúde de Conchas, eles estão solicitando que os vereadores assinem um ofício em conjunto, tá? Daí eu peço para todos os vereadores ficar no final, e que a gente oficie a Faculdade de Medicina Unesp de Botucatu, solicitando um espaço para que eles possam fazer o estágio lá. Então eu já vou pedir para a senhora secretária elaborar o ofício e peço que todos os vereadores assinem em conjunto. Requerimento número 13 de 2010, de autoria do vereador Emerson José Fessina, requer que o Poder Executivo Municipal envie cópia do ofício da Secretaria Municipal de Saúde, demonstrando a necessidade de locação de um imóvel para instalação do centro odontológico, gestão anterior. Requer ainda informe a data da rescisão do contrato, o valor da reforma efetuada no imóvel, acompanhado de notas fiscais e da exata da entrega do imóvel. Requerimento número 16 de 2010, de autoria do vereador Emerson José Fessina, requer do Poder Executivo Municipal informações sobre o Hospital Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 17 de 2010, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, requer que a mesa diretora oficie a Associação e Movimento Comunitário Rádio Pérolas FM, marcando uma reunião com os vereadores para discutirem sobre a transmissão das sessões. Moção de pesar número 5 de 2010, a família da senhora Maria Jesus Barbosa, de autoria do vereador Emerson José Fessina e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 6 de 2010, ao Bloco Caveira e à Escola de Samba Saci, pela belíssima apresentação no Carnaval de Conchas, de autoria dos vereadores Dr. Antônio Miguel e Agenor Luiz de Souza, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 07 de 2010, ao excelentíssimo senhor João Curi Neto, prefeito municipal de Botucatu, pelo belo discurso sobre o projeto Polo Cuesta, de autoria do vereador Dr. Antônio Miguel. Indicação número 20 de 2010, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti, indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção da estrada do bairro dos Silvas. Indicação número 21 de 2010, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti, indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção da estrada rural do bairro do Pará. Indicação número 22 de 2010, de autoria do vereador Newton Carlos Aliberti, indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção da estrada rural do bairro dos Amaros. Indicação número 23 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal
que estude a possibilidade de recolocar a linha de ônibus de Conchas a Porangaba. Indicação número 24 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção da rodovia Aquiles Merlim. Indicação número 26 de 2010, de autoria dos vereadores Omar Miranda Silva e Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de ampliar vagas no Programa Emergencial de Redução de Desemprego. Indicação número 27 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Indica ao Poder Executivo Municipal a construção de um vestiário no campo de futebol do bairro Jardim Santo Antônio. Indicação número 28 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal a criação de uma área de lazer entre a Coab 1 e a Coab 3. Passamos então agora para o grande expediente. Para fazer uso da tribuna, convido o vereador Emerson José Fecha. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria começar parabenizando o Jornal Informativo pela seriedade nas colocações de suas matérias, sem fantasias, um jornal sério que vem aí solidário ao povo de Conchas e região. Está de parabéns o Jornal Informativo. Eu queria pedir para o Fabiano passar uma matéria para mim. Fabiano, tá sem som. Queria deixar registrado. Por enquanto, acho que não é nada oficial. Dizem por não tenho. Pare o tempo até que consiga colocar a imagem. Relacionado ao boato e ao movimento que corre relacionado ao PSDB e a minha posição dentro do PSDB, aqui em Conchas, eu gostaria de deixar registrado que, por enquanto, eu acho que não é nada oficial. Dizem por aí que eu não tenho vaga e que eu não sou candidato a vereador. Simplesmente, 3-4 articulou que eu não apresentasse uma chapa. Mas isso não quer dizer que eu não vou ser candidato do PSDB e que eu vou deixar de sair. E que eu vou sair do PSDB por causa de 3-4 que está lá no diretório. Não vou sair, não. O PSDB é bem maior do que isso. Conheço meus direitos, meus deveres. O partido do PSDB tem uma história muito grande e que não foi construída por esses 3 e por esses 4, e sim por um grupo bem maior do que isso. O PSDB liberou, entre 2006, só deixa eu pegar um minutinho aqui que está na minha mesa. R$1.400.000 para o município de Conchas, através de convênio, através dos vereadores do PSDB, do vereador Omar, do vereador Wilson,
do vereador Miguel, que também pertenceu ao PSDB. Então, essa exclusão que 2, 3 têm interesse em fazer, eles estão enganados. O vereador Omar é que nem tiririca. Você pode podar que ele cresce. Ele nunca teve medo de enfrentar ninguém, não. E vou deixar claro que o senhor prefeito talvez não utilizou todos os convênios. Mas eu gostaria de lembrar, pagar, aniquilar alguém é muito difícil. Apagar a verdade, só porque eu critiquei 3, 4 membros, eu jamais critiquei o PSDB. E lá dentro do diretório tem pessoas boas, tem pessoas conscientes, tem pessoas, sim, que não vai impedir nenhum vereador de se inscrever. Eu não consegui representar a chapa e eu vou me inscrever. Quem vai se levantar e não vai deixar o vereador Omar se inscrever? O vereador Omar participou de alguma barganha? O vereador Omar alguma vez pediu alguma secretaria para o prefeito em troca de alguma coisa? O partido tem alguma... Não, jamais. O vereador Omar simplesmente apontou erros na atual administração e apontou erros de 3, 4 membros do partido. Eu não vou aceitar ser julgado por isso. Deixa a população julgar. Eu quero ver. Se a população falar que basta, o vereador Omar não merece mais estar conosco, nos representando, daí tudo bem. Tá? Agora, com todo o respeito, eu vou dar o nome dos 3 do diretório. Porque é só 3. O resto, todo mundo quer democracia. É o Gaudêncio, o Alemão e o José Lão Crispim. Com todo o respeito que eu tenho por vocês, Gaudêncio, o senhor foi diretor do hospital, o que o senhor conseguiu administrar? Nada, arrumou um monte de briga e encrenca lá. Tá? O senhor arrumou uma maior confusão na Coab 4 lá, onde deu até um infarto numa mulher. Tá? Numa ação de despejo. O José Lão Crispim abraçou o Paulo Nunes em troco de emprego. Recebia como vice, recebeu da escola e dava aula na faculdade. E ainda obrigou eu, que era secretário, a empregar a filha dele lá no projeto da assistência social. Que a verdade tem que ser dita. E o senhor Alemão prestou serviço sem licitação na prefeitura 2005, 2006 e 2007, e simplesmente eu falei que era errado. Eu só falei que era errado, nada mais. E não tenho medo. Amanhã estou levando a minha ficha de consentimento. Só quero alertar uma coisa. Que a todos na população, se acaso eu não tiver a vaga e eu ficar fora, eu não vou me vender, não vou mudar. Eu vou procurar alguém consciente para eu apoiar. Alguém consciente, alguém que ame, que goste de Conchas. Alguém que tenha os braços fortes, que não esteja mal acompanhado, se isso realmente acontecer. Mas o meu interesse, a minha vontade, eu sou tucano, eu sou PSDB e não abro mão. Pode dizer o seguinte, dizem que a pessoa nasce corintiano, morre corintiano. Eu sou corintiano, gente. É difícil de lidar. Vocês podem se preparar que eu vou estar aí. E aviso aos 3 que tomou uma decisão, que eu tenho um parecer jurídico até do partido, que nenhuma decisão da executiva pode ser tomada por vogal sem a presença do vice-presidente do partido. Que as reuniões que vocês fizeram até agora, elas se tornam nulas juridicamente. Então amanhã tem reunião da executiva, o vice-presidente do PSDB e vereador Omar Miranda está lá. O meu candidato, que era o Zinho Miranda, foi aniquilado? Foi. Vocês não quiseram? Não quiseram. Não deram chance para o Zinho Miranda? Não vão dar? Não tem problema nenhum. Eu continuo acreditando na pessoa dele, respeitando. Acho que foi um excelente prefeito para Concha. Adoro ele. Só que eu sou PSDB. Eu torcia para ele. E eu serei 45. E quero ver quem vai tirar o homem que vai se levantar e pôr o dedo na minha cara. Você não tem direito de ser tucano. Tem que ser muito homem. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, essas imagens é só para efeito de lembranças.
Até queria parabenizar a postura do nobre presidente na gestão passada. Eu acho que é válido essas colocações. Nós estamos dentro de uma casa política e não deixa de ser um assunto político o que o presidente colocou. Sou seu fã, pode ter certeza disso, continuo até me espelhando no senhor, mas eu não posso admitir algumas injustiças, nobre presidente. Então fica aqui a dúvida: será que realmente nesta casa há 2 pesos e 2 medidas? Será que estão querendo me aniquilar? Eu não quero entrar em corporativismo com Vossa Excelência, mas eu gostaria que o senhor analisasse as situações e não cometesse injustiça. Nós estamos sujeitos, somos pessoas públicas, estamos sujeitos às colocações do povo, e eu queria que o senhor se atentasse a esses problemas. Seria isso, senhor presidente, senhores companheiros. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria inicialmente comunicar um fato que já é de conhecimento de todos, que já foi publicado no jornal informativo, que é o convênio que a Unesp ampliou com o IANSP. Então, o convênio foi ampliado, possibilitando que a Unesp atenda um maior número de pessoas e possa, evidentemente, melhorar o nível de procedimentos que são feitos no IANSP. Então, esse convênio foi assinado e eu fico feliz em saber que a reitora da Unesp, a doutora Marisa Rude, foi minha residente de ginecologia e obstetrícia no hospital, na Casa Maternal Leonor Mendes de Barro, em São Paulo. E hoje, conversando com o administrador do nosso hospital, novo administrador do nosso hospital, e ele, de fato, e o nobre presidente e demais vereadores estavam lá, e ele já mostrou para a gente a satisfação em poder abrir para nós, na cidade, o convênio com o IANSP, que ficou até 1996, se não me engano, até 97, na nossa gestão. Eu acredito que é uma coisa boa para a cidade. Estão já providenciando acomodações melhores para que o pessoal do IANSP, em Concha, do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, que engloba todos os funcionários públicos do Estado de São Paulo. Eu recebi um e-mail do meu amigo Matias José Schneider. Ele mora na Santa Terezinha. E ele é uma pessoa preocupada com aquele bendito asfalto da Santa Terezinha, que vem há anos, todos nós, nos batendo por aquele asfalto. E ele escreveu o seguinte: tenho a satisfação de vir à presença, solicitar-se de informar-me sobre o andamento do projeto do asfalto do bairro de Santa Terezinha. Eu só queria passar para vocês, se eu acredito que tem um tempo, um pequeno histórico. Neste governo do PSDB, o nosso partido, o PMDB, faz parte, apoia o governo.
poucos vereadores, não temos nenhuma secretaria, mas todos nós estamos dando apoio ao governo do PSDB no estado de São Paulo. E o ano passado houve a oportunidade de um encontro regional do PMDB em Itapetininga, e eu e o vereador Agenor estivemos lá, e o nosso presidente do PSDB, do PMDB, o ex-governador Orestes Quércia, estava presente naquela reunião. E eu conversei com o vereador Agenor. Eu falei, Agenor, vamos tentar conversar com o governador. Quem sabe ele conversa com o governador José Serra e possa liberar recursos para uma estrada de 1.400 metros que veio de Santa Terezinha até encontrar o asfalto dos Binos. E a gente, sem muita esperança, nós tentamos, armamos o projeto e a prefeita, de fato, já tinha feito na Secretaria dos Transportes o pedido para essa vicinal asfaltada. Lembramos ao governador que era uma promessa antiga de quando ele foi candidato vitorioso nas eleições. E ele se sensibilizou e passou para nós um deputado, para que a gente conversasse com esse deputado. E nós recebemos, vou ser breve, nós recebemos um telefonema do deputado, que de fato eles tinham recebido aquele ofício e que o governador José Serra tinha encerrado totalmente a liberação de vicinais. Mas durante o encontro, nós tivemos uma conversa com o senhor Antônio Neto, que é presidente de uma regional do PMDB, a regional de Sorocaba, que abrange, se não me engano, 49 ou 59 cidades. E nós conversamos com ele. E ele tem muita ligação com o governo do PT, com o governo do presidente Lula. E ele mandou um emissário em Conchas para conversar comigo e pediu da seguinte forma, falou, vereador, o mesmo projeto, o mesmo ofício, tudo que você entregou para o ex-governador Orestes Quércia, nós gostaríamos de receber. Nós vamos tentar. Isso faz mais ou menos, Agenor, se não mentir, Agenor, mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos. E esse ofício, com todo o projeto da estrada da Santa Terezinha, está na mão do senhor Antônio Neto, que provavelmente sairá candidato como suplente a senador na chapa do ex-governador Orestes Quércia. Estamos, senhor presidente, senhores vereadores, na expectativa. O PMDB no estado de São Paulo, infelizmente, não tem força política nenhuma. Estamos apoiando o governador José Serra, mas temos só 3 deputados na Assembleia Legislativa. Infelizmente, foi um partido que envelheceu e foi um partido que não trouxe, depois que ele sofreu todo o debacle com a infeliz entrada do ex-governador Fleury. Então, nós perdemos muita coisa. Mas estamos tentando. Nós estamos, eu e o vereador Agenor, estamos nos batendo. Devemos ter, o senhor José Schneider, Matias, alguma resposta desse senhor Antônio Neto, em algum momento, porque ele que espontaneamente veio nos procurar, pedindo o ofício para levar para Brasília, para conversar no Ministério do Transporte, para liberar uma verba, que eu não sei de quanto que é, que pode ser usada para fazer esse asfalto da Santa Terezinha. Não é promessa, nós estamos tentando, não sabemos se vamos conseguir, mas estamos fazendo o nosso esforço político para conseguir isso. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini.
Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, a respeito do meu requerimento de hoje, que eu estou solicitando que a presidência oficie até a rádio, né, Pérolas, para a gente conversar com a diretoria, mas uma reunião envolvendo todos os vereadores, porque até o momento a gente não sabe os motivos da não transmissão das sessões. E cada um fala de uma forma. O ideal é todos nós estarmos juntos e que a direção explique as suas dificuldades e traga a sua proposta na frente de todos os vereadores, para que não saia dizendo cada um de uma forma. Então, espero que a diretoria concorde em comparecer aqui para, numa data a ser marcada, a gente discuta a transmissão das sessões, que é de interesse da população. Também estamos com a indicação, conjunto com o vereador Omar, de uma construção do vestiário no campo do futebol do bairro do Jardim Santo Antônio, que faz necessário porque senão não tem onde os jogadores se trocarem lá antes das partidas que eles disputam. Senhor presidente, se nós dermos uma olhada nos anais desta casa, vamos encontrar alguns requerimentos deste vereador solicitando o convênio da saúde com o IANSP, já de anos passados. Nós temos batido nessa tecla, primeiro porque Conchas abriga um número muito grande de funcionários públicos do Estado, que são aqueles que possuem esse convênio. Depois, o IANSP paga melhor do que o SUS. Todo o atendimento do IANSP retorna para o município em valores maiores do que a tabela do SUS. Então, seria muito bom para o nosso município reatar esse convênio para que a gente possa usar, né, os funcionários públicos com esse atendimento com hora marcada, com as clínicas, com tudo que faz parte do convênio e uma melhor arrecadação até para a saúde, né, do nosso município. Senhor presidente, houve em Brasília uma cerimônia em homenagem ao nosso falecido Tancredo Neves, que foi um grande político do nosso país, que foi eleito presidente e, por infausto acontecimento, acabou não assumindo, né? Teve aquele episódio que todos nós conhecemos, mas que foi um grande conciliador. Tancredo Neves era aquele fiel da balança, ele amenizava situações, ele colocava a política como ela deveria ser levada a termo, e não através de uma politicalha, né? E nessa cerimônia, o nosso também cidadão consciência, deputado e presidente da Câmara, Michel Temer, usando da palavra, mencionou uma frase que era típica do Tancredo e que nós devemos analisá-la muito, nós que estamos aqui aprendendo, né, a fazer política. Tancredo Neves dizia que o verdadeiro político, ele tem adversários na política, ele não tem inimigos. E se nós adotarmos como lema essa frase, esse pensamento, essa lógica do Tancredo Neves, nós só temos a ganhar. Por quê? Porque adversários, sim. No Estado democrático, temos vários partidos. Inclusive, no Brasil, nós temos dezenas de partidos políticos. Cada pessoa vai para onde acha melhor, depois pode mudar de partido. Há uma liberdade muito grande na nossa democracia em termos de partido e de filiação partidária. Mas, em cidades como Conchas, deve-se adotar esse lema de sermos adversários. Vamos discutir na Câmara, na tribuna, na palavra livre, lá fora, nos grupinhos do nosso partido.
Vamos discutir a política, sim, mas a política no melhor sentido da palavra. A política visando melhorar as coisas, trazer recursos, trazer oportunidades, buscar o engrandecimento da nossa cidade, a melhor qualidade de vida, a verdadeira política. Assim nós teremos sim adversários e continuaremos sendo adversários, porque a democracia é isso, é uma disputa de opiniões, cada qual tem sua opinião, as opiniões às vezes são convergentes, às vezes são divergentes, cada pessoa, cada político tem o direito de externar sua opinião e deve ser respeitado. Cada um pensa o que quiser a respeito de qualquer assunto. O importante seria que esse pensamento, essa opinião, fosse sempre a favor e nunca contra o interesse da comunidade, né? Isso que é importante. E se nós conseguíssemos, eu sei que é difícil, mas se nós conseguíssemos, nesta casa, nos tratarmos como políticos e sabemos que nós temos nossos adversários políticos aqui dentro e não inimigos políticos, já seria um grande passo, porque nós vamos ser o espelho da política local. Então, é muito importante que cada vereador, né, pense nisso. Vamos discordar, contestar, criticar, procurando melhorar, trazer soluções, cobrar soluções, mas nunca tentar destruir aquilo que está sendo feito, destruir as pessoas, que isso não é política. E nunca vai levar adiante o político. O político que age dessa forma, ele tem vida curta. Ele vai enganar o povo algumas vezes, mas muito logo o povo percebe e ele é excluído da vida pública, como tantos outros já o foram, né? Porque a democracia, o bom da democracia é isso. O povo nos coloca no poder e nos dá 4 anos. Depois disso nós vamos ser avaliados. E aí podemos ficar ou não, vai depender da avaliação que o povo faz. Essa é a democracia, é o sentido democrático. Então, o meu discurso hoje, meu palavreado é a respeito da importância de nós vereadores nos portarmos nesta casa como políticos no verdadeiro sentido da palavra. E, seguindo o exemplo do Tancredo Neves, né, sempre entendermos que temos sim adversários políticos, mas não são nossos inimigos. Pelo contrário, às vezes são até nossos parentes ou nosso conterrâneo há muitos anos. Então, não vale a pena caminhar por essa estrada. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Convido para fazer uso da tribuna o vereador senhor Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, nobres colegas, eu me sinto assim satisfeito de ter apoiado a nossa prefeita municipal. Eu vejo o esforço com que ela faz com que as coisas aconteçam em nosso município. Embora com os parcos recursos conseguido, todos sabem que a nossa cidade é uma cidade pobre e dificilmente acontece alguma coisa de bom no nosso município. E eu analisando, até pelo tempo que já estou na política de Conchas, eu faço uma avaliação que a nossa prefeita está assim sobressaindo, porque em 1 ano e pouco de mandato ela conseguiu fazer muitas coisas boas em nossa cidade. Há muito tempo que eu não via tantas ruas de nossa cidade sendo asfaltadas, e um asfalto de qualidade, que eu acho que nós,
quase todos nós aqui, com exceção alguns vereadores que estão começando agora, vão ver deteriorar um asfalto que está sendo tão bem feito em nossa cidade. Então eu quero parabenizar a prefeita pelo empenho e pela qualidade do serviço feito em nossa cidade. Também hoje, a nossa prefeita foi a São Paulo assinar um convênio de mais um caminhão de lixo para a nossa cidade. Um caminhão 0 quilômetro. Ela está de parabéns, mais uma vez, por essa conquista de trazer para Conchas mais um caminhão, de uma vez que o nosso já está bem judiado. E eu acho que este caminhão vem numa boa hora para ajudar a resolver o problema do lixo em nossa cidade. Também eu gostaria que a prefeita visse a possibilidade de ela colocar abrigos nos pontos de ônibus de nossa cidade. Principalmente na época de chuva, a gente percebe que o nosso povo, os nossos munícipes, sofrem porque eles precisam trabalhar, precisam tomar os ônibus e não têm um abrigo. Então eu pediria para que ela olhasse com carinho e colocasse, na medida do possível, abrigo nos pontos da nossa cidade e na zona rural. Se não me engano, até a vereadora Eva fez uma indicação nesse sentido. Eu até quero parabenizar também a vereadora Eva pela lembrança, porque há muito tempo a gente não vê sendo construído um abrigo novo para esse povo que tanto necessita. Eu fico feliz também em ver com que seriedade a nossa prefeita trata a coisa pública. Nós sabemos, todos nós sabemos, e fomos avalistas para que essa OS viesse cuidar da saúde do nosso povo de Conchas. A meu ver, estão fazendo um trabalho que está agradando a maioria. Mas a prefeita não se acomoda com isso. Porque teve um munícipe de nossa cidade, esteve internado, e ele fez alguma reclamação. E chegou até ela essa reclamação, ela foi no estabelecimento que esse munícipe trabalha, para saber qual é a falha que ele achou lá, para que ela pudesse intervir e fizesse com que essa organização tratasse bem o nosso município, que é o que ela espera dessa organização e todos os médicos que prestam serviço em nossa comunidade. Então eu fico feliz de ver uma atitude, até hoje eu não vi, ou pelo menos não fiquei sabendo, que um poder executivo que já ocupou o destino de nossa cidade tivesse feito isso. Isso, por coincidência, eu tomei conhecimento e que as providências foram tomadas. Então a nossa prefeita está de parabéns por essa atitude. Eu também prestei atenção aqui às palavras que o vereador Dr. Anselmo colocou nesta tribuna. Eu não vejo outro caminho para que a nossa cidade melhore, se nós políticos, nós que somos legítimos representantes do povo de Conchas, nós não dermos as mãos em um objetivo único, que é proporcionar melhores condições de vida para o povo de Conchas, principalmente aqueles que mais precisam. Nós, vereadores, investidos do mandato, nós temos sim que trazer recurso, tentar viabilizar convênios com aqueles deputados que nós temos conhecimento e temos uma relação bem próxima. Eu acho que o caminho é esse. Se nós, que somos os representantes legítimos, não adotarmos esse critério, nós não chegamos a lugar nenhum.
Só que talvez não seja nós que estamos sofrendo com isso, mas sim aqueles coitadinhos que acreditaram em nós e confiaram em nós. Por que eu valorizo tanto o voto, gente? Porque o voto é um negócio que tem que partir do coração de cada um. Porque ninguém vê quem o eleitor vai lá e vota. Levantar de manhã, às vezes andando a pé, tomando ônibus, pegando carona na zona rural, enfim, levantando das suas casas com o propósito de ir lá e votar no número do Lucas, do vereador Omar, do vereador Anselmo, da Eva. Então a gente tem que valorizar e representar bem esse voto. Porque ninguém vai pegar na mão de ninguém para votar. Se ele votou em você, é porque ele está acreditando no seu trabalho. Nós não podemos decepcionar essas pessoas. E é por isso que eu falo, com um pouco de experiência que eu tenho na política, o caminho é nos darmos as mãos para que esse povo que nos confiou o voto não seja decepcionado com cada um de nós. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador senhor Rivaldo Benedito de Toledo. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, a minha passagem é um pouco rápida, como sempre, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqui o vereador, o presidente e também o vereador Dr. Anselmo, por essa indicação feita para que seja construído aquele vestiário no bairro do Santo Antônio, uma vez que nós também, reiterando, aliás, um pedido feito por esse vereador no ano passado, e também, juntamente com o vereador Emerson, a gente encaminhou até um ofício na Assembleia Legislativa para o deputado. Segundo ele, disse que ia nos ajudar, mas infelizmente até agora não conseguiu. Mas é uma coisa que, reiterando esse pedido, quem sabe a gente consegue através da prefeitura ou então mesmo da Assembleia Legislativa através de emenda. Então isso é uma coisa muito importante, sabendo que aquele bairro é um dos bairros mais periféricos de nossa cidade, e o povo precisa muito de ajuda, calor humano por parte dos políticos de nossa cidade. E por isso, estão de parabéns, senhores vereadores. Eu também solicitei, junto ao senhor presidente, e gostaria de consultar a todos os vereadores. Eu vejo hoje, no meu ponto de vista, a importância de criar um cargo de assessor parlamentar, para esta Casa de Lei. Reconhecendo minhas limitações e de vários vereadores que eu sei que ainda estamos começando, a gente precisa de ajuda. E muitas das vezes o funcionário, ele está ocupado, enfim, de uma maneira ou de outra a gente não consegue ser atendido, então fica um pouco complicado. De repente até o clima na casa acaba sendo assim, motivo assim, até de transtorno. Então eu gostaria de dizer que, independente, gosto de todos os funcionários, principalmente do funcionário Antônio José Serafim, que é um exemplo de vida para mim, aprendi muito com ele. Ele me ensinou o valor do amor fraterno e hoje mesmo nós tivemos um desentendimento por esse motivo. Eu precisava de uma coisa que ele não conseguiu me atender, que ele também estava tarefado. Então, é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu pediria, por gentileza, senhor presidente. O vereador permite uma parte? Pois não. Vereador, eu vou estudar com carinho, junto com a mesa, a solicitação do senhor, junto com os demais vereadores também, tendo ciência que toda Casa de Lei tem um assessor parlamentar. Nós temos excelentes funcionários que ajudam a gente, como o senhor já falou, Zezé, Luciano, Fabiano,
Mas a gente sabe, sim, que alguns vereadores têm algumas dificuldades para elaborar suas questões pessoais. A gente sabe que a Luciana quebra o galho aqui, faz indicações para todos os vereadores, o qual seria a função de todos os vereadores trazerem pronto, simplesmente ela protocolar. Certo? A gente sabe disso. Mas a gente vai estudar com muito carinho, sim. Pode ficar tranquilo. Obrigado, senhor presidente. E tem mais um assunto. Como eu disse, eu que estou apenas engatinhando na política, começando, eu encaro mais um desafio. Eu hoje faço parte, e falo já com orgulho, até comentava com o vereador Dr. Anselmo, do CONFEP. CONFEP, para quem não sabe, é Confederação Federal Parlamentar. Eu vou ler só um trechinho para a gente resumir, para vocês poderem entender melhor. O CONFEP é uma organização social, é uma organização da sociedade civil de interesse público, o CIP, constituída os moldes da Lei Federal número 9.790 para atuar como órgão de ética, defesa de cidadania e principalmente órgão promotor de ações e desenvolvimento sustentável dos municípios. Para resumirmos, a denominação OCIP basta entendermos que quando a sua elaboração determina OCIP foi designada para qualificar instituição que atua como órgão de gestão e coisa pública, em tese denomina-se OCIP instituição que atua em favor da sociedade, que gerencia recursos públicos e presta contas de tais recursos ao Tribunal de Contas da União. Ou seja, é um convite que eu recebi meio recentemente e eu não consegui falar não. Por quê? Se ele veio para esse vereador representar esse município, é porque alguém achou que eu era responsável. E por isso, como ser humano, como cidadão, e acima de tudo, como homem de legislador desse município, eu aceitei esse convite, que para mim, eu posso dizer que é um desafio, mas acima de tudo, eu estarei representando toda a nossa classe, todo o nosso povo, e acima de tudo, a nossa classe de vereadores, ou seja, qualquer coisa que eu puder fazer como representante, como delegado adjunto, eu estarei fazendo para todos nós aqui do nosso município. E do mais, era isso, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Convido o vereador Dr. Anselmo para que venha assumir meu lugar, para que faça o uso da tribuna. Palavra ao vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje eu posso falar mais uma vez que fiquei feliz em rever eu aqui em 2008. Né? A luta que eu tive para chegar até onde eu estou hoje. Tá? As dificuldades. É normal a gente ter nossas dificuldades. E foi citado que só 2 pesos, 2 medidas. Como presidente, como vereador, eu só queria dizer que nunca houve 2 pesos e nem 2 medidas. E quando eu estava ali de presidente, e falei para todos os vereadores, e agora como vereador, todos podem falar do partido aqui dentro. Hoje mesmo, o vereador Dr. Antônio citou das reuniões do PMDB, da conquista, da luta dele com a Genor. É normal. Pode-se falar. O que não pode acontecer entre nós, vereadores, é uma diferença de o vereador Omar e o vereador Anselmo são do PSDB, não está se entendendo, e eles vêm e trazem esse assunto para dentro da Casa de Leis. Esse tipo de coisa, enquanto estiver na presidência, eu não vou permitir. Tive a chance de eu poder discutir coisas partidárias na minha primeira administração aqui, porque o presidente, que era o Miguel Miro e o Agenor, eles deixaram e era o interesse porque o vereador estava perdendo uma vaga por algumas questões partidárias. E o vereador aqui vinha se defender
dentro do seu partido, falar que ele quer ser candidato, que ele quer continuar representando as pessoas, que ele tem um ideal, ele tem uma ideologia, ele tem que vir aqui falar para que veio, para onde ele vai. Ele só não pode atacar companheiros de dentro dessa casa que está dentro do Código de Ética, está dentro do nosso regimento, dentro das outras coisas. Não digo que isso esteja acontecendo hoje. Eu estou falando o que não pode acontecer. E enquanto eu estiver lá de presidente, não vou permitir. Certo? Errar é humano. Persistir no erro, já daí é burrice. Eu errei muitas vezes, acertei. Não existe um ser humano que consiga ser 100% certo. Nós, a cada dia que tem, nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo, nós vamos aprendendo, as experiências vai nos trazendo novas visões, novos caminhos, abrindo novas portas. Nessa imagem que foi passada hoje, até eu estava mais bonito do que hoje, já olhei que eu estou mais velho e estou com mais ruga. Nessa imagem, eu tinha uma visão do ex-prefeito Zinho Miranda, eu tinha uma visão dele. Hoje eu tenho outra. Naquele momento, eu torci, enfrentei o pessoal do meu partido e queria que ele fosse candidato a prefeito. Mas eu sempre fui partidário, 45, e continuo sendo tucano. E serei tucano até o último dia. Apoiei uma mulher. Perdi a convenção, que isso é normal, uma disputa dentro do partido, você perder uma convenção. Apoiei uma mulher, a qual já critiquei aqui nessa tribuna, por alguns itens, por algumas falhas que todos nós temos, e a qual hoje, jamais pedi desculpa e vou pedir desculpa para ela, porque qual é a função do vereador? Representar a população. A prefeita de 1 a 100, ela tem 70% de acerto, tem 30% de erros, mas quem tem direito de errar? Quem consegue, tem a coragem de tentar fazer. O acerto, o erro não está em cima daquele que se omitiu e não teve coragem de tentar fazer. Aquele que erra tentando fazer, ele acertou. Ele tentou. E ela é uma mulher de coragem. Nós combinamos? Nós temos a mesma cabeça, a mesma ideia? Não. Nenhum de nós 9 temos. Nenhum de nós temos a mesma ideia, o mesmo pensamento. Mas nós temos o mesmo povo. É uma mesma cidade. A carência é uma só. A cidade é uma só. A pobreza da cidade de Concha é uma só. As dificuldades é uma só. Então, o objetivo é um único, é o comum. Conchas e sua população. Admiro, sim, a senhora prefeita. Apoiei nas eleições. Continuo apoiando como vereador. Terá o meu apoio. Ela representa o PSDB de Conchas. Ela está no cargo maior, no cargo majoritário. Representa o PSDB de Conchas. Tem garra, tem força, tem acertos. Os acertos serão elogiados. Terá críticas. As críticas serão construtivas. Senhora prefeita, eu gostaria, a senhora montou as equipes para a limpeza. Reorganizou o almoxarifado que eu critiquei alguns tempos atrás. Hoje tem a equipe de pedreiro. Tem a equipe que varre rua, dividiu por cores. A partir da semana que vem, começará uma nova etapa de Conchas. A etapa de apagar fogo acabou. Começou-se a etapa do planejamento. Isso é importante. Ainda falta montar uma equipe, que é para cuidar da parte urbana do distrito de Chucratima, Bino, São João e Santana. Falta funcionários, a gente sabe. Mas já montou a equipe maior. Está de parabéns, será elogiada, que essa equipe dê certo, que esse pessoal trabalhe, que corra atrás, certo? Ela está direcionando, ela está correndo atrás, ela está acompanhando. Então, o que eu posso falar como vereador? Estou contente? Não, eu quero mais. Todo ser humano quer mais. Só que nós vamos tirar mais da onde? Nós não temos, nós temos que aprender a trabalhar com o que nós temos. Tá? Na casa da gente, se a gente ganha R$1.000, não adianta gastar 2. Nós temos que trabalhar com R$1.000. Conchas tem um orçamento deficitário, pequeno, tem muitas dívidas, veio de várias administrações. Não vamos pôr Pedro, Paulo, João, José. Passou com dívida, tenho ainda
uma dificuldade na questão do funcionalismo público, existe déficit no salário de alguns, alguns tiveram aumentos abusivos na administração passada, ou em outras administrações, outros não tiveram esse aumento. A proposta, segundo o setor de finanças, é de 4% de aumento para o funcionalismo público. Eu não concordo. Eu acho que o primeiro ano não foi dado aumento, tem que ser no mínimo de 10%. O orçamento vai dar? Nós vamos ter que melhorar o orçamento. Nós vamos ter que buscar recursos, nós temos que dar no mínimo 10%. Temos que corrigir algumas diferenças salariais na prefeitura. Tem setor da prefeitura que está funcionando, ainda tem setor que ainda não está funcionando. Hoje eu vou fazer uma crítica. Diversas pessoas procuram o consultório dentário. Um menor de 17 anos que está na escola, está trabalhando, tem que buscar o pai no serviço para poder assinar, para poder tirar um dente. De 17 anos. Se ele pode vir estudar sozinho, se ele pode votar, por que ele não pode tirar um dente? Chega lá para marcar, fica das 9 até as 3 horas. Certo? Nós temos um pacote de dentista com 20, 40 horas. O que está acontecendo lá? Certo? Então nós vamos ter que melhorar algumas coisas, sim. Agora, não dá para a prefeita tomar conta de tudo sozinho, não é ela que é a culpada. Por que o Mar não pode criticar o setor A ou o setor B? Podemos criticar o setor A, setor B, setor C, mostrando uma solução, um caminho. Qual é o caminho? O caminho que nós temos que ter preferência, dar preferência, atendimento à população. Como eu falei, até foi mostrado nessa fita, eu esperava o julgamento do povo. O julgamento do povo foi favorável, estou novamente aqui. Não me arrependo de ter apoiado, de ter votado na senhora prefeita, certo? Vou apoiar esses 4 anos, represento o meu partido, a minha sigla, o PSDB, continuarei no partido. Existem diferenças? Existe. Em todo segmento, dentro da casa da gente, entre pai, mãe e filho, nós se desentendemos. Mas como foi dito pelo vereador Dr. Anselmo, pelo vereador Agenor, por outros, o objetivo é um só. Tem que ser comum. Construir, reformar e levantar a nossa cidade. Nossa cidade precisa de união, precisa de compreensão, precisa de dinheiro, precisa de projetos novos. E eu gostaria de falar, existe uma carência na Coab 1 e Coab 3. Eu não sei porquê. Eu nunca vi nenhuma área de lazer para essa localidade. Todos os outros lugares têm uma área de lazer. Eu gostaria que a senhora prefeita, os senhores vereadores, através de seus deputados, disponibilizasse recursos para nós criar uma área de lazer para a Coab 1, Coab 3, Jardim Letícia, que é uma grande área, iria englobar Santa Rita. Estou fazendo essa indicação. Aumentar o programa emergencial de redução de emprego. Nós temos 50 vagas. Tem que ir para 100 e tem que melhorar. Depois da explicação, pessoal, eu continuo. Volto a palavra ao presidente Omar Miranda Silva. Sim, senhor vereador. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra como líder de bancada. O senhor teria que ter pedido antes de usar a tribuna. Quando encerra a tribuna pelo nosso regimento, nós já entramos na ordem do dia. Daí na ordem do dia o senhor não pode usar. O senhor poderá usar, acabando a ordem do dia, entra a explicação pessoal, certo? Porque depois que finalizar também a explicação pessoal pelo nosso regimento, no meu entendimento também não teria condições. Vamos então para a ordem do dia, daí o senhor poderá utilizar. Antes da explicação pessoal. Antes da explicação pessoal. Perfeito. Passamos então agora para a ordem do dia, discussão e votação. Em discussão os requerimentos 13, 16 e 17. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos 13, 16 e 17 de 2010. Em discussões, as moções 5, 6 e 7 de 2010.
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável permanece sentado, quem for contra fica em pé. Aprovado por unanimidade as moções 5, 6 e 7. Senhor vereador, o senhor poderá fazer o uso da palavra como líder do DEM, antes de eu ir para a explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo aqui as indicações de Vossa Excelência, fica caracterizado aqui que nossa Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer vem necessitando de um secretário específico. Até eu tenho também indicação para construção, para que se faça uma adequação entre a Coab 3 e a Coab 1, providencie uma área de lazer para aqueles moradores, aqueles referidos bairros. E tenho também um trabalho junto com o vereador Divaldo para a construção de um vestiário ali no campo de Santo Antônio. Então eu acho que está na hora da prefeita se mobilizar e direcionar um secretário específico só para essa área. Nós estamos carentes de trabalhos nesta área. Eu ouvi atentamente o pronunciamento dos senhores e respeito a opinião de todos. Só que dá a impressão que a casa estão trabalhando em cima de dominar esta casa. E eu acho que não é bem por aí. Estão querendo blindar alguns interesses pessoais, no qual eu não vou admitir. Então, eu acho que está na hora de todos mudarem sua postura. Vamos ter personalidade, porque esta casa não está aqui nós não estamos aqui para visar interesses pessoais. Eu queria ler uma nota que eu recebi hoje, um e-mail, só para alertar os senhores de alguns acontecimentos. Nota de falecimento. Faleceu neste ano de 2009 o comércio de Conchas, onde permaneceu na UTI por outras administrações, e de falência múltiplas originada pela negligência e descasos dos órgãos competentes veio a óbito. Acreditamos na ressurreição que será nas próximas eleições. Assinado Comércio de Conchas. Na semana passada eu me pronunciei em relação à vocação do nosso município. E até animado com os últimos acontecimentos, reuniões que tivemos aqui na casa. Mas realmente, o que está em alta em nosso município é o turismo político. Só que, ao invés dos turistas trazerem dinheiro para os nossos comércios, gastarem em nossa cidade, os turistas estão levando o dinheiro de nossa cidade para gastar em outras cidades. Já está na hora de todos acordarem e não tentarem fazer uma blindagem dentro desta casa como estão fazendo fora daqui. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Nós vamos para a explicação pessoal. E eu quero só registrar, eu ouvi atentamente, respeito a opinião do senhor vereador. Eu acho que o senhor vereador tem algumas questões realmente boas para a cidade, tem algum posicionamento,
E, como disse, foi citado, as opiniões são diferentes, né, cada vereador. Eu só pediria, não estou como presidente, estou como vereador, porque eu estou em explicação pessoal, que quando a gente for citar interesses pessoais, a gente dê um nome, senhor vereador. Porque eu não tenho nenhum interesse pessoal. O meu interesse pessoal é local, é Conchas. Tá? E eu não faço nenhuma blindagem a nenhum. Porque não é porque eu apoio a prefeita, porque ela não vota para vereador nos 5 da base dela, ou 6, ou 7, ou 8. Ela vai votar em 1. Então eu tenho um interesse. Eu defendo a nossa população. Então eu acho que nessa casa... Explicação pessoal. Nessa casa, eu não vou permitir, como vereador, nem como presidente, nenhuma maracutaia, nenhuma questão de interesse pessoal de nenhum vereador, de nenhum político. Que se eu observar, eu sempre denunciei, sempre bati de frente e vou bater de frente. Toda e qualquer denúncia tem que ser formulada por escrito, trazida, será apurada, será. O que eu não vou permitir também é mais denúncia em microfone e em outras questões. Eu vou entrar e eu quero as denúncias pautadas com documento, com isso e aquilo. Porque se tiver alguma coisa errada, nós vamos apurar, nós vamos documentar, nós vamos tomar atitude. Porque o que acontece, Conchas, mataram fulano, morreu cicrano, foi Bertano, foi cicrano. Nós não podemos mais trabalhar com hipótese, nós não podemos mais trabalhar com suposições e com interesses pessoais. Nós somos uma cidade antiga, uma cidade que poderia ter uma estrutura melhor, que poderia estar bem maior. O nosso comércio está morto. Nós estamos com milhares de desempregados na cidade. Mais uma vez tomamos um capote dessa empresa que está aí. Nós estamos com pessoas que estão desesperadas, que não conseguem pagar aluguel, pessoas que não conseguem comprar um remédio, pessoas que não conseguem pagar sua conta de luz. E nós estamos com famílias que tem tá a avó que é aposentada cuidando de 3, 4 filhos com esposa e neto. A cidade de Concha, ela está sofrendo porque nós temos 2 pedágios. Os 2 pedágios fechou a cidade de Conchas por negligência, certo? Da classe política, não da nossa atual, certo? Porque é um projeto que vem há 20 anos tramitando e chegou agora e se deu sequência, certo? Não podemos culpar os vereadores que estão hoje aqui, os novos ou outras pessoas, mas o que aconteceu? Teve várias audiências públicas, 2007, 2008, alguns não foram comunicados, ninguém foi, e fechou a porta da cidade. O comércio não morreu agora, já estava morto. Não é só o comércio. Nós temos aí as nossas cerâmicas que buscam o barro e laranjal, está ficando uma nota. Eles estão tendo que cortar gente, estão tendo que cortar pessoas, estão fechando o emprego. Quem que vai investir na cidade de Concha hoje, colocar uma empresa, sendo que ela tem que... Todos os caminhões, todas as outras coisas têm que vir. Então nós temos que criar, buscar o nosso foco, o nosso meio de sobrevivência. Eu estive em Natal, a passeio, porque alguns já perguntaram, foi a trabalho? Não, eu fui a passeio, eu tirei 5 dias a passeio. Estive na cidade de Ponta Negra. A gente que é político gosta de visitar a prefeitura, a Câmara e os projetos e os programas. Natal é uma cidade que não tem empresa. Ela é bem localizada. Ela tem praias lindas e as dunas. O que o povo faz para sobreviver? Turismo. Nós temos a nossa represa. Nós temos o Rio Tietê. Nós podemos sim elaborar um projeto. Aqui reabrir a nossa represa. Trazer gente para vir passar o final de semana, trazer alguém que queira pôr uma pousada. Nós temos belas matas, nós temos o Rio Tietê aqui, pode se pescar. Nós temos que investir em alguma coisa que atraia pessoas para esse lugar, tentar trazer um parque aquático, conversar com o empresário, montar alguma coisa, porque nós precisamos sobreviver. Nós sonharmos que nós vamos trazer uma empresa grande, que tem que passar com caminhão trucado de qualquer lado que entra na cidade, que tem que buscar a matéria-prima lá fora, na minha opinião, é ilusão. Quem vai manter o nosso povo? É a agropecuária, o agronegócio. Então nós vamos ter que voltar a investir
no nosso cidadão. Nas estradas rurais, nós vamos ter que dar um jeito de investir algumas plantações, nas coisas típicas do lugar. Porque como Natal, Ponta Negra, uma cidade nova de Natal, com menos de 30 anos, sobrevive. Do caju, não é nem da praia. Da plantação do caju é a maior riqueza da cidade de Ponta Negra. Da castanha, do suco, nós vamos ter que repensar. Concha hoje tem a porta fechada, é difícil reabrir, é difícil recomeçar, não podemos criticar qualquer ação. Temos que sentar, não só o PSDB, PMDB, mas sim a oposição, PT, PSB, só para concluir. Todos nós temos que elaborar um novo plano para Conchas. Explicação, pessoal, o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, eu gostaria de começar essa sessão de hoje parabenizando a senhora prefeita pelo excelente recap na nossa rua São Paulo, na altura da rua Francisco Serrano até o posto Triângulo. Isso foi uma indicação minha na segunda sessão que nós tivemos esse ano, isto é, no dia 10 de fevereiro. E menos de um mês depois, nós podemos passar por ali e ver o excelente trabalho que foi realizado, já que aquele trecho da Rua São Paulo estava impossibilitado de trafegar. Então, gostaria de deixar aí a minha gratidão, a minha parabenização à senhora prefeita por esta conquista, não a ela, não a mim, mas aos munícipes, a nossa população conchense. Eu gostaria também de relembrar a senhora prefeita, nós estivemos em seu gabinete o ano passado, falando sobre o controle de zoonoses e um possível canil municipal. Já foi assunto nesta casa, já foi assunto na prefeitura, inclusive a senhora prefeita se reuniu com um grande número de munícipes de nossas cidades interessados nesse assunto, até baseados em projetos de pessoas da área, veterinários, inclusive. Então, que a senhora prefeita, nós, Poder Legislativo, Poder Executivo, população, pudéssemos voltar a nos reunir para tratar desse assunto tão sério e tão grave que está acontecendo em nosso município. Nós, às vezes, só temos dó, né? Ai, coitado do cachorro, coitado do gato de rua, não sei o quê. Mas e o caos, o problema de doenças, de transmissão de doenças que esses animais transmitem à nossa população? Eu gostaria também nós estamos, parece que se vendo livres da época das chuvas, que a senhora prefeita se atentasse um pouco mais com a limpeza da nossa cidade. Nós estamos aí meio defasado na limpeza, na carpinação das esquinas, temos aí a frente de trabalho que vem sendo muito bem usada pela prefeita, temos aí a indicação hoje do presidente da companheira Eva, né, com a ampliação dessas vagas, muito importante, que, quem sabe, essas vagas possam ser usadas também nesse sentido. Gostaria de fazer duas cobranças à senhora prefeita sobre duas indicações minhas do ano passado. As rampas para os deficientes nas ruas, nas esquinas da nossa cidade. Até quando eu fiz essa indicação, a senhora me chamou lá no gabinete e disse que na época que a senhora era vereadora, a senhora também tinha feito essa indicação. Então que a senhora estude, volte a estudar com carinho esse acesso livre aos nossos deficientes em nosso município e a colocação do corrimão no posto de saúde central na Praça Tiradentes, que muito ajudaria os nossos idosos e pessoas com mais problemas de saúde a chegar ao posto de saúde, tendo aonde se apoiar, aonde
ter como caminhar melhor até dentro do posto de saúde. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Aliberti. Senhor presidente, nobres colegas, semana passada eu fiz umas indicações na Câmara aqui verbal e hoje fiz por escrito. Mas fico contente porque antes da sessão eu fui até os bairros do Silva, dos Amaro, já está sendo feito a recuperação. No bairro do Pará não deu tempo de eu chegar, mas eu vou fazer uma visita essa semana lá para ver como é que ficou, se está arrumando ou vai arrumar aí. Então quero agradecer a prefeita. Quando a gente fala, às vezes não é crítica, é uma crítica construtiva, para ajudar. Que não, eu estou aqui para ajudar, não para atrapalhar. Então quando eu vi o bairro ruim, com muita chuva, só que a chuva está parando, dá para ir fazendo uns remendos, não por inteiro, mas fazendo remendo está bom. Também queria fazer um pedido para a recuperação da ponte do bairro dos Aflitos, aquela estrada que sai lá na São Marcos. Aquela ponte, na gestão passada, eu como secretário, eu fiz aquela ponte, mas a chuva não arrancou totalmente, mas não dá para passar nenhuma condução. Ponte da divisa de Laranjal. Foi a primeira ponte que eu fiz. Até o doutor Antônio comentou que foi ele que tinha feito, mas aquela ponte caiu, doutor Antônio. Na semana que eu assumi a secretaria, eu fiz aquela ponte. Só que a água foi tão forte que arrancou a cabeceira. Então peço para a senhora prefeita que caiu fim do ano passado, que dê uma passagem para aquele povo. Que na época do Zinho Miranda, aquela ponte ficou 1 ano interditada. Então foi a primeira ponte que o Zelão, como prefeito, fez. O campo do Jardim Santo Antônio, todos pediram vestiário, mas eu tive o prazer de fim de semana, de sábado, domingo, com os funcionários da prefeitura, fazer o gramado daquele campo. Sem prática, mas fizemos. Não ficou 100%. Mas, uns pernas de pau que nem nós, aqui dá para nós divertir muito lá. Só que precisa do vestiário. E ali tem um lugar para fazer vestiário. E eu não sou engenheiro, mas na época eu tinha falado de fazer numa baixada. Por lado de trás dá 2 e em cima dá 2. O dia que tiver um torneio, dá para 4 times se trocarem. Eu queria fazer um pedido para a senhora prefeita, por uma lixeira na rua Quintino Bocaiúva. Essas lixeiras que está tudo bonito na cidade, tem que ser amarrado, porque estão roubando as rodinhas, então amarra ela num poste, que os moradores dali chegou até esse vereador e falou que se a prefeita colocar 2, um no começo, o outro no fim, eles mesmo varrem a rua e colocam na lixeira. Quanto ao asfalto que a prefeita está fazendo, eu fico contente, porque é um asfalto quente. Eu briguei 4 anos com o Zelão e com o Madeixa, querendo fazer o asfalto quente, mas o custo, só que o custo do asfalto quente e o asfalto frio é grande, só que dura 2 anos. O asfalto quente, se bem feito, dura muitos anos. Está de parabéns, prefeito. Não use aquela usina, use se for por última necessidade, mas compre o asfalto quente. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, o vereador senhor Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que minha postura aqui, meu posicionamento nesta casa está claro.
minha personalidade, eu acho que já está na hora de nós aceitarmos os adversários políticos aqui dentro. Os assuntos têm sido meio contraditórios. Eu fiz algumas denúncias nessa casa, formalizei, documentei, e mais uma vez, nada foram feitos. Foi citado exemplo da empresa que veio a fechar aqui em Conchas. Olha o exemplo que nós demos. Nós dispensamos o nosso maior patrimônio, nosso hospital municipal. Entregamos a terceiros. E está neste caos hoje. Nosso maior patrimônio, o funcionalismo público, os funcionários daquele hospital, que por tanto tempo se dedicaram, ou a situação que se encontram por falta de opções. Quando eu faço algumas colocações, eu não quero direcionar ninguém aqui na casa. Eu não sou vereador de ficar jogando letras, e sim de ir direto ao assunto e ir direto a companheiros. Eu coloquei aqui, levantei questões da frente de trabalho. Eu aprovei a frente de trabalho, por sinal, um belo de um projeto, mas eu alertei de como foi feito esta frente de trabalho. E hoje nós estamos tendo consequência. Um projeto mal elaborado, pouco analisado pela casa, e hoje está arriscado a parar tudo, mas não por esta casa. Eu sei que estão direcionando a falha do Poder Executivo a este vereador e a mais alguns vereadores dessa casa. Mas quem levantou os problemas e foi a fundo foi o Ministério Público. Então que fique de alerta que está tramitando nesta casa mais projetos de revogação, que isso pode trazer mais consequências e comprometer o trabalho de nós vereadores. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, pessoal, o vereador, senhor Agenor. Senhor presidente, nobres colegas, eu prestei com atenção aqui a fala de todos os vereadores, inclusive do meu amigo Emerson, quando ele fala que os vereadores estão querendo fazer uma blindagem. Em política, vereador, tem que haver divergência no campo das ideias. Afinal, cada partido tem a sua ideologia, tem a sua forma de fazer política, de ver o resultado da política de cada um. Mas é normal, eu acho que aqui nós somos adversários políticos. E, logicamente, se nós somos adversários, as ideias não podem ser as mesmas. A linha de raciocínio tem que ser diferente. Porque senão aí fica todo mundo, e é preciso que haja essa divergência para poder acertar aquilo que não está correto. Porque se houver a mesma linha de raciocínio, mesmo sendo errado, a gente não vai corrigir. E havendo divergência, é que é possível consertar aquilo que às vezes a gente pensa que está correto e não está.
Então, há necessidade de haver divergência no campo político, sim. Até para que a gente tome cuidado para não debandear e cometer erros e não conseguir enxergar os erros. Então, a divergência política é necessária num país democrático como o nosso. E eu quero também aqui agradecer, parabenizar e não agradecer, a postura, a conduta do vereador Newton, que ele cobra realmente e quando as coisas acontecem, ele vem de público agradecer. Então, eu quero aqui parabenizar a conduta, a postura desse vereador. É um vereador que tem uma coerência naquilo que fala. Parabéns, vereador. Isso não é agora. Sempre eu admirei essa postura do vereador, que ele cobra quando necessário e agradece quando é realizado aquilo que ele almeja. Então, o vereador está de parabéns. Seria isso, senhor presidente. Antes de passar para a explicação pessoal para o vereador Dr. Antônio Miguel, Dr. Antônio, o vereador Emerson falou que fez a denúncia, protocolou todas as denúncias, e como isso é um ato da mesa, eu pedi para ver o processo. Então, eu vou dar uma olhada no processo da denúncia feita pelo vereador. O vereador Emerson fez um processo de dar esclarecimento. Ele fez um ofício ao presidente da casa e à mesa diretora. Informa que no dia 11 de outubro, por volta das 1h30 da manhã, encontrava no consórcio municipal devido aos problemas de saúde. Dentro o senhor Luiz Neto Filho informou que me entregou um documento original, ou seja, quando ele denunciou a compra de medicamento, ele fez o ofício. No mesmo momento, encaminhei para o setor jurídico, tá? No qual o setor jurídico recebeu e veio o parecer jurídico do ofício feito pelo vereador. Parecer jurídico. Então nós vamos dar ciência, para não falar que não foi tomada nenhuma providência, a todos. Requerimento do vereador Emerson José Fechner, acerca do requerimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de Concha. Solicita informações acerca da legalidade da venda dos medicamentos. No final do parecer jurídico, que é muito grande, certo? E o vereador tomou ciência que ele recebeu, o ofício foi informado o caminho e o procedimento de como fazer a denúncia. Tá? Então, não atendeu a questão do regimento, vereador. O senhor pode refazer a sua denúncia, mas da forma regimental. Tá? Então, a denúncia não atendeu o procedimento regimental. Faltou documento, faltou procedimento. Tá? Então, aí está o parecer jurídico. E o senhor, me parece que o senhor já tinha recebido também isso. Tá? A cópia da denúncia, a única denúncia feita para o senhor por escrito. Tá? Então, o senhor atenda o regimento nosso. Como eu falei para o senhor que tudo será encaminhado para o jurídico. E do jurídico será dado andamento. Então, o senhor tem ciência do processo, como foi, e tem ciência de como poder elaborar e representar novamente. Tá? Em explicação pessoal, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, durante a campanha eleitoral, eu estive com o senhor Matias José Schneid, um antigo morador lá de Santa Terezinha, e ele me cobrou a estrada da Santa Terezinha. E eu falei que eu ia fazer o possível. Contei a ele que o nosso partido era um partido fraco, partido só com 3 deputados, e eu quero passar para o senhor Matias que nós estamos empenhados nessa luta. Nós estamos tentando, junto com a prefeita, na Secretaria de Transporte, e junto com esse senhor Antônio Neto, que é presidente do Diretório Regional do PMDB, seção de Sorocaba, junto ao Ministério dos Transportes.
Tomara que em algum lugar saia esse recurso. Ou se a prefeita tiver sorte, ou só nós, se nós tivermos sorte, que a gente consiga isso, porque não importa de onde vem, desde que venha, é bom para a cidade, é bom para o nosso povo. Senhor presidente, eu estive hoje no hospital, conversei com o senhor Marco Aurélio, e ele está com uma boa vontade, estão trabalhando, estão fazendo. Eu acho, como disse o doutor Anselmo numa coisa, vamos experimentar. Eu acho que experimento, acho que está dando certo. Eu acho que a cidade pode ter um novo aspecto na saúde municipal. Eu queria, senhor presidente, senhores vereadores, fazer também uma colocação aos antigos políticos, como o doutor Anselmo falou, sobre Tancredo Neves. Ele falava o seguinte: nós somos adversários, não inimigos. Eu queria passar para vocês, eu fui companheiro e adversário de Vadico. Fui companheiro na sua vitória, ele me derrotou e eu o derrotei. E nunca deixamos de ser amigos, e ele nunca e nem a família dele deixou de ser meus clientes. Eu quero só passar um fato que acho que pouca gente conhece. Passado 2 meses da minha posse, Anivaldo Lopes Vadico me pede uma audiência. Chega ele no gabinete, ele com o seu genro, que foi vereador nessa Câmara por várias legislaturas, José Delbem. E eu havia derrotado na eleição. 2 meses estava no gabinete. Ele bateu nas costas do Zé, falou: Zé, nós temos que ajudar este homem. Ele não é prefeito dos eleitores dele, ele é o nosso prefeito. E durante 4 anos do meu mandato, tive todo o apoio do partido dele. Lógico, tem as rusgas, tem, como Vossa Excelência bem falou. Eu acho que é democrático isso aí. Eu acho que é democrático. Mas o Vadico foi um exemplo para todos nós de como se faz política. E não deixou de nenhum momento em me ajudar quando eu precisei. Quando eu precisei. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o nobre vereador, Dr. Anselmo Martellini, citou uma frase do falecido Tancredo Neves. Mas, vereador, permita-me que eu transfira para todos nós uma frase do nosso grande líder Ulisses Guimarães, o senhor diretas já. Ele dizia o seguinte: política se faz com o coração e com a razão e não com os intestinos. Porque se nós fizermos com os intestinos, todos sabem o que pode acontecer. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, pessoal, a senhora vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero parabenizar todas as mulheres conscientes pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no próximo dia 8, segunda-feira. E em relação a isso também, eu estou com um convite aqui em mãos e gostaria de ler, que haverá uma palestra sobre os direitos da mulher, com a nossa prefeita municipal, doutora Adriana. Será no dia 8, às 19 horas, na Igreja Batista, na rua Afonso Atanásio, no Jardim Letícia. Eu convite a todos, todas as mulheres e família. E, na ocasião, haverá sorteio de diversos prêmios, diversos presentes durante o evento. Então, eu gostaria de convidar a todos que pudessem estar participando para que nós pudéssemos estar lá para aprender mais um pouco sobre os direitos da mulher com a nossa prefeita, doutora Adriana. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, pessoal, o vereador doutor Anselmo.
Em explicação pessoal, com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante, nós tivemos uma reunião boa hoje, bastante produtiva, e nós temos tido boas reuniões. Eu sempre tenho falado que esta Câmara aqui realmente tem correspondido, né, aos anseios da população. Nossa casa hoje, ela se completa com 4 partidos políticos. E nós temos vereadores representando esses 4 partidos. E por esse motivo, eu não vejo muita razão do vereador Emerson falar que nós estamos blindando a prefeita, porque ele também está se referindo ao partido do DEM, ao partido dele. Porque nós temos aqui vereadores do DEM, vereadores de todos os partidos. Agora mesmo o vereador Lucas, e não foi a primeira vez, eu tenho visto reiteradamente nas sessões, agradecendo o trabalho da senhora prefeita. E o candidato dele foi um candidato derrotado a prefeito. Nem por isso ele se posicionou radicalmente contra a administração. Ele critica, ele cobra, mas ele sabe que também a administração tem feito, tem produzido resultado. O mesmo acontece com os vereadores do DEM, com o Nilton Aliberti, com a Eva. O próprio Emerson também já chegou a se falar sobre algum trabalho feito aí, né, pela prefeita. E é assim que funciona a democracia, né? Não existe forma de nós blindarmos, porque se houver alguma coisa errada, a própria população vai tirar essa blindação que nós colocarmos. Não vai ter como 9 vereadores acobertar fatos, né, que sejam contestados pela maioria da população. Então, descarte-se essa blindagem, senhor vereador. Não existe blindagem nenhuma. Todos têm a voz, todos estão dando suas opiniões. Eu até hoje não vi um requerimento de vereador ou indicação ser rejeitado pelo plenário. Todos têm sido aprovados, né? E todos estão falando, dando sua opinião. Não podemos querer que todos participem da mesma opinião de um vereador. Cada um de nós representamos um voto, uma opinião, por isso que nós somos invioláveis em nossa opinião, palavra e voto, conforme garante a Constituição e a nossa lei orgânica. Mas, se houver necessidade das críticas construtivas, ou até de voto contra, Vossa Excelência sabe que este vereador já votou contra projetos de autoria do Executivo, porque achou que não era conveniente, né? Mas nunca houve nenhuma blindagem. Eu acredito que os vereadores aqui são todos responsáveis, homens sérios, e que estão bem representando a população, e não iria se prestar a fazer qualquer tipo de blindagem a quem quer que seja, né? Também, senhor presidente, o senhor vereador, ele levantou uma questão de que ele faz as denúncias e a casa não apura. Como eu faço parte da mesa, Vossa Excelência disse que só tem essa denúncia, e o vereador tinha ciência do resultado, né? Então, são fatos também que, antes de serem colocados, né, na sessão, como uma cobrança, como uma denúncia, tem que ser bem visto, porque a casa tomou as providências. Houve um parecer jurídico, né, e foi acatado pela mesa. Então, foi feito sim, foi tomada a providência, e o senhor vereador sabia disso. Quando houver alguma reclamação que não se faça nada, sendo que seguiram seus trâmites normais, as formalidades legais, aí sim tem que berrar, tem que usar tribuna e tem que denunciar. Mas nos casos aqui, pelo que eu sei, quando as denúncias vêm certinhas, vêm de acordo, elas são encaminhadas, são tomadas as providências. E agora, como eu faço parte da mesa, né, a gente está analisando outras denúncias que tem aí também para ver qual vai ser o procedimento a respeito, né, do que foi alegado pelo denunciante. Por hoje é só isso, senhor vereador, senhor presidente. Em explicação pessoal, o vereador, senhor Edivaldo. Senhor presidente, já que nós estamos falando aí da democracia interna da casa, eu também vou expressar aqui a minha palavra.
dizer que não é bem a mesma dos meus companheiros. Pelo seguinte, concordo com todos, mas talvez, não sei porque, talvez acho que eu sou até já me intitular de vereador povão, não saio de festa, de bar, de tudo quanto é lugar. Então, infelizmente, eu gostaria de dizer a mesma coisa, mas eu não tenho motivos pelo seguinte. Gostaria de dizer pelo fato de que quanto mais a prefeita for bem, nós estamos melhor. A casa é menos cobrada, enfim, a harmonia interna, ela torna ainda melhor. Mas, infelizmente, eu que tenho muitos contatos ali nas proximidades do bairro Coab 4 e Jardim Santo Antônio, eu vejo a reclamação do povo. Eles reclamam que estão largados, e isso eu tenho que colocar para vocês todos. De repente, o vereador Agenor, como líder do governo, pode ajudar a mim e ao povo em si a falar com a prefeita, para dar um pouquinho mais de atenção ao bairro Santo Antônio, porque, como eu já falei uma vez, a gente, de repente, não estou dizendo que está errado, mas ao invés de ter recapeado a Rua São Paulo primeiro, podia ter dado atenção aí aos bairros mais periféricos que mais precisam. Nós temos ruas que estão intransitáveis, tudo bem que começou o recap, tal, mas infelizmente tem rua que podia deixar. A princípio, podia ter dado uma prorrogada no problema para atender os mais necessitados. Então, como disse, gostaria de poder dizer o mesmo, mas infelizmente, como representante, eu também tenho que expor aqui as reivindicações das pessoas. Era isso, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, eu tenho um ofício da senhora prefeita, convidando a todos os senhores para participar da reunião junto com a vigilância sanitária referente ao assunto citado, que seria a reunião sobre controle de cães e gatos no nosso município. A reunião acontecerá no gabinete no dia 5 do 3, às 15 horas. Declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 10 do 3 de 2010, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.